Que o envenenamento era utilizado na antiguidade para se livrar dos inimigos políticos, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é quais são as personalidades históricas que morreram por envenenamento. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal HistoryTu. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de 5 personalidades históricas que foram mortas por envenenamento. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu dar um recadinho aqui rapidinho para você. Esse recadinho é para você que gosta do canal, gosta do conteúdo e quer receber vídeos exclusivos. Para isso, basta assinar o HistoryTuFlix. Não sabe o que é o HistoryTuFlix? É o clube de membros aqui do YouTube. Assinando o clube de membros, além de você ajudar o canal na produção de vídeos, você recebe vídeos exclusivos. Então não perde tempo não, por um preço de uma paçoca você tem vídeos exclusivos semanalmente. Outro recadinho é que você pode seguir lá no Instagram ou na Rede das Dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia, além de conteúdos nos stories e bastidores. Dito isso, bora pro vídeo. Um dos maiores conquistadores da história, Alexandre o Grande, caiu doente após um banquete no palácio de Nabucodonosor II. Com febre e severas dores abdominais, ele foi perdendo as forças gradativamente, até ficar completamente paralisado na cama, morrendo 12 dias depois. As causas para essa mazela variam, e a resposta talvez tenha se perdido no tempo, já que os poucos relatos que sobraram vêm de fontes posteriores. Causas naturais como malária, salmonela e febre tifoide foram levadas em conta. E, se misturados ao desgaste físico e psicológico sofrido pelo conquistador ao longo de sua vida, tanto pelas batalhas quanto pela perda de Hefesto, a situação fica ainda mais complicada para dar um veredito sobre a morte de Alexandre. O envenenamento era algo comum na alta sociedade macedônica, mas os historiadores nunca conseguiram achar uma substância que causasse todos os efeitos sofridos pelo governante. Deixando tudo ainda mais esquisito, acredita-se que Alexandre ainda estava vivo quando foi embalsamado, porém completamente paralisado. E vale lembrar que a tumba de Alexandre o Grande se perdeu e nunca mais foi encontrada. Junto de Cleópatra e Nefertiti são 3 tesouros arqueológicos que os arqueólogos estão doidos para encontrar. Quem achar essas tumbas aí tá feito na vida. A morte de Dom João VI é cercada de grandes polêmicas e especulações. O monarca, que teve uma vida política muito agitada e repleta de conspirações por parte do filho Dom Miguel e da esposa Dona Carlota, principalmente nos seus últimos anos, morreu sentindo fortes enjoos, sofrendo desmaios, convulsões e crises de vômito. Após o óbito, o caso levantou muitas suspeitas. Suspeitas essas que já eram levantadas em vida pelo imperador português, que, temendo um assassinato, vinculou sua filha Isabel Maria à regência em caso de sua morte. Ele queria fortalecer seu partido até que o herdeiro Dom Pedro retornasse para governar. De acordo com as crônicas da corte, Dom João começou a passar mal em seu palácio em março de 1826. Ele tinha sintomas de intoxicação e no dia 10 daquele mês, finalmente ele veio a falecer. Foram feitos boletins clínicos improvisados, porém eles foram roubados e sumiram para sempre, coincidentemente. E assim o assunto se perdeu e ficou em silêncio durante muito tempo. Com isso, as suspeitas de assassinato aumentaram, já que naquela época tinha-se o cenário em que os constitucionalistas sofriam revés da ala conservadora por todos os lados. Finalmente, entre 2007 e 2010, foi realizada uma autópsia conclusiva nos restos mortais do monarca. A pesquisa revelou o fim das polêmicas especulativas. Dom João VI teria morrido após o envenenamento de arsênico. A pesquisa, conduzida por 2 arqueólogos e um médico legista, confirmou que o corpo do monarca guardava 130 vezes mais arsênico do que é possível existir no organismo humano. O envenenamento por arsênico, que comumente levou líderes da história em conspirações, pode ser feito gradualmente, pois a substância é acumulada no corpo. Dom João poderia ter sido infectado na comida ou bebida por vários dias consecutivos. O negócio é que tinha que ter um agente próximo para estar lá colocando veneninho de pouquinho em pouquinho até que o velho batesse as botas. A morte de Dom João VI deu abertura para um dos maiores conflitos monárquicos da história de Portugal, pois abriu uma brecha para o trono de Portugal ficar livre. Assim, os 2 filhos de Dom João acabaram brigando pelo trono. De um lado tinha Dom Pedro e do outro lado Dom Miguel. A disputa acabou na vitória de Dom Pedro em 1834. Bem, agora já sabemos que Dom João VI foi envenenado, só que sobrou um mistério. Quem foi o mandante ou quem foi a pessoa que estava ali envenenando ele de pouquinho em pouquinho? Tem 2 grandes suspeitos aí nessa história.
O primeiro era Dom Miguel, que tentou até dar uns golpes no pai e depois tomou a coroa de Portugal. E o segundo é nada mais nada menos do que Dona Carlota Joaquina. Ela que tentou dar golpe lá em Portugal, antes deles virem para o Brasil, tentou dar o golpe aqui no Brasil e tentou dar golpe lá em Portugal após a volta da família real. Se fosse para chutar, eu diria que o mandante foi a Dona Carlota, mas aí vai ficar muito óbvio, então eu aposto em Dom Miguel. E você, aposta em qual foi o mandante aí de envenenar o Dom João VI? Comenta aqui que eu quero saber. Aníbal Barca tinha apenas 9 anos quando ouviu de seu pai o desejo de acabar com Roma. Ele vivia em Cartago, uma rica colônia fenícia no norte da África. Depois de perder espaço para Roma na Primeira Guerra Púnica, Cartago expandiu seu território para a região da Espanha, tomando localidades dos celtas que ali habitavam. No entanto, após conquistarem Sagunto, cidade na atual região de Valência e então protegida pelos romanos, novamente eles incomodaram a cidade que derrotaram os cartagineses algumas décadas antes. Começava ali a Segunda Guerra Púnica, que duraria de 218 a 201 a.C. e proporcionaria a Aníbal a grande chance de vingar seu pai e transformar o ódio a Roma em sangue do inimigo. A marcha de Aníbal com seu exército para se aproximar de Roma é outro dos grandes momentos da história militar. Porém, Aníbal foi derrotado por Roma e, para viver, fugiu para o leste e mudou-se constantemente de endereço para evitar ser pego pelos seus perseguidores. Ele passou por territórios do Mediterrâneo, caiu no ostracismo e morreu em Bitínia, região que atualmente pertence à Turquia. Uma das versões para sua morte dá conta de que ele optou por se suicidar bebendo o veneno que carregava consigo em um anel, e que antes de se matar declarou: "Libertemos Roma dos terrores que lhe causa um velho." Nesse caso, ele era um velho de 64 anos. Cartago acabou sendo tomada pelos romanos na Terceira Guerra Púnica. O objetivo havia se tornado uma obsessão do Senado de Roma, onde o senador Cato proclamou em discurso uma frase que se tornaria muito famosa: "Cartago deve ser destruída." E assim ela foi. E vale lembrar que Aníbal é um dos maiores estrategistas militares da história e quase venceu Roma. E até hoje muito se discute por que ele não atacou Roma diretamente, já que lá no ataque das Guerras Púnicas ele estava bem pertinho e resolveu não atacar Roma. Mas em breve, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre Aníbal e também sobre as Guerras Púnicas, que é um assunto bem legal e eu gosto bastante. Exilado na ilha de Santa Helena, Napoleão morreu, segundo o laudo oficial, de câncer no estômago em 5 de maio de 1821. Porém, um testamento escrito pelo general 3 semanas antes gerou muita desconfiança. Ele acusava a oligarquia inglesa de o estar o matando de pouquinho em pouquinho. 19 anos depois, o cadáver de Napoleão foi exumado para ser enterrado em Paris e apresentava um excelente estado de conservação. Isso quer dizer que Napoleão era um santo incorrupto? Não, longe disso, mas a exposição ao arsênico pode ter esse efeito colateral. Mais de um século mais tarde, em 1961, testes feitos no cabelo do ex-imperador francês detectaram elevados níveis do composto, o que acabou por gerar um frenesi. Todo mundo se perguntava, ele tinha sido mesmo envenenado? Se você está pensando que sim, muita calma nessa hora. Naquela época, o arsênico ainda era utilizado em uma porrada de coisas. A esposa e o filho de Napoleão também foram analisados, e eles também apresentaram altos níveis da substância. Em 2004, outras análises chegaram à hipótese mais aceita. Napoleão morreu por complicações causadas pelos medicamentos ministrados por seus médicos em tratamentos bem questionáveis. Ele provavelmente tinha de fato câncer no estômago, e por isso sua saúde já se encontrava debilitada. Esses remédios podem ter causado uma mudança fatal no ritmo cardíaco do ex-imperador. Poucos meses antes de sua morte, aos 35 anos, Mozart teria dito à sua esposa que havia sido envenenado com aquatofana, o famoso veneno da época que matava a vítima lentamente. Por isso, Requiem, uma música fúnebre, havia sido encomendada por um benfeitor anônimo. Seria ela encomendada para o próprio funeral de Mozart? Ele estava trabalhando na obra quando caiu doente com dores insuportáveis no estômago e nas juntas. Seu corpo começou a inchar e emitir um cheiro horrível. E isso foi antes dele começar a delirar. Mozart permaneceu acamado por alguns dias até que bateu as botas. A teoria do envenenamento ganhou força no século XX com a peça Amadeus, que na década de 80 foi transformada em filme. Nessa peça, o responsável pela morte é Antonio Salieri, um rival de Mozart. Ele teria envenenado o compositor e encomendado Requiem para depois vendê-la como sua. No entanto, o próprio Salieri jurou em seu leito de morte que jamais teria feito mal ao compositor.
Outra teoria bizarra acusa a maçonaria, pois Mozart teria revelado os símbolos da organização em sua ópera chamada A Flauta Mágica. Contra essa teoria está o fato de que outros envolvidos na obra sobreviveram, e os maçons apoiaram a família do músico após sua morte. As causas naturais também são consideradas para a morte de Mozart. Alguns até dizem que ele teria sido vítima de sífilis. A morte de Mozart fica ainda mais estranha quando se leva em consideração que existiram outras vítimas em Viena, onde ele morava e no mesmo período. A causa da morte do grande músico seria envenenamento em massa ou epidemia. Esse é um dos maiores mistérios que ficaram para a história. Outra personalidade que eu estou devendo vídeo aqui no canal é sobre Mozart. Ele era praticamente a Larissa Manoela lá do século XVIII. Isso porque ele começou a trabalhar muito cedo, porque tinha muito talento, e o pai dele explorava ele e não dava nem dinheiro pro milho. Quem conhece a história da Larissa Manoela sabe do que eu estou falando. Então já fica ligado que futuramente pode rolar um vídeo de Mozart, Beethoven e Vivaldi, essas personalidades da música que eu gosto bastante e talvez vocês devam gostar também. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem algum vídeo individual de algum desses citados aqui nessa lista, comenta aqui que eu posso fazer futuramente. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal se não é inscrito e compartilhar com seus amigos. E se possível, torne-se um membro aqui do canal. Dito isso, falou!